pessoal, meu nome é Maria Eduardo, mas todo mundo me chama de Duda. E sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E o vídeo de hoje, gente, é mais uma resenha literária, onde eu vou trazer para vocês A Garota do Lago. Recentemente eu terminei de ler esse livro e eu quero compartilhar o que eu achei dele com vocês. Assim como eu fiz com o livro da Tinkerbell, Asas Reluzentes. E esse livro aqui, A Garota do Lago, é até bastante conhecido no nosso mundo literário. Claro, ele é mais conhecido por causa das suas péssimas críticas, mas ainda assim ele é bastante conhecido. Mas antes de começar a falar sobre o livro pra vocês, eu quero dizer pra vocês, aqueles que não gostam de spoiler, a não assistir o vídeo. Porque provavelmente eu vou dar vários spoilers do livro pra vocês. Então se você não gosta de spoiler, não assista o vídeo. Tá legal? Não assista o vídeo. Porque eu sou uma pessoa que gosta muito de spoiler. Então automaticamente eu vou dar spoiler. Já que é mais forte do que eu, literalmente sai da minha boca. Então mesmo não querendo falar o spoiler, eu vou falar porque vai sair. Então se você não gosta de spoiler, por favor, não assista esse vídeo. Mas se assim como eu, vocês adoram um bom spoiler, assista. Mas se não, não assista. Eu tô logo avisando, vai ter spoiler. Fiquem ligados. Mas antes de começar esse vídeo, eu quero pedir pra vocês deixarem seu like, se inscrever no canal e apertar no sininho para não perder nenhuma notificação. Ah, e não se esqueça de comentar e compartilhar esse vídeo com todos os seus amigos. E de me seguir nas minhas outras redes sociais. Os links dela vai estar na descrição. Gente, eu vou começar falando um pouquinho sobre o livro. E o livro, gente, gira em torno de uma jornalista chamada Kelsey, que investiga o assassinato de uma estudante universitária chamada Becca. E o livro, gente, vai intercalando entre essas duas personagens. A jornalista Kelsey, que está investigando um assassinato, e a estudante universitária Becca, que foi assassinada. Os capítulos do livro que estão na perspectiva de Kelsey se passam no presente, quando a Becca já foi assassinada. Mas os capítulos que estão no ponto de vista da Becca se passam no passado, contando um pouco sobre ela. Então essa parte pode ser um pouco confusa, porque a gente vai estar lendo em duas linhas do tempo diferentes, o passado e o presente. Então, nessa parte, vocês têm que tomar muito cuidado para não se perder. Tem que entender que a parte da Kelsey se passa no presente, quando a Becca já estava morta, e a parte da Becca se passa no passado, quando ela ainda estava viva. E esse tipo de livro é muito legal, gente, porque enquanto a gente vai ler, a gente vai investigando tudo, tentando descobrir o assassino antes que o livro diga. E não é pra me gabar, gente, eu descobri quem era o assassino. Cara, tava muito óbvio quem era o assassino desde o início do livro. Então pra mim foi muito fácil descobrir quem ele era. É claro que o livro dava aquelas pistas falsas pra me fazer duvidar, mas eu sempre soube que foi ele. Era muito óbvio mesmo, gente. E quem já leu o livro já deve saber que realmente era muito óbvio, gente. Quem não entendeu, gente, como vocês não perceberam, era muito óbvio que foi ele que matou. Eu não vou falar ainda quem matou ela, porque eu quero falar um pouquinho do livro pra vocês, antes de revelar isso no final. Mas enquanto eu vou falando sobre o livro, eu quero que vocês investiguem de acordo com o que eu vou falar. Pra ver se assim vocês conseguem descobrir também quem é o assassino antes mesmo de eu falar, tá legal? O primeiro capítulo do livro começa com o assassinato da Becca. Então mostra que ela é assassinada na casa do lago da família dela. Mas só que, gente, o assassino, ele bate na porta e ela abre pra ele. Ou seja, ela conhece o assassino, ela conhece a pessoa que matou ela. E infelizmente, matar não foi a única coisa que ele fez com ela. Se é que vocês entendem. E eu confesso, gente, que ler essa parte foi extremamente desconfortável por isso. Porque, gente, apesar de achar esse tipo de suspense policial bem legal, eles são muito pesados, na minha opinião. Porque eles tocam em uns assuntos que podem me deixar desconfortáveis. Bom, que no meu caso me deixou desconfortável. Porque esse tipo de acontecimento me deixa muito desconfortável mesmo. Porque o que aconteceu com essa personagem desse livro acontece com várias mulheres todos os dias. Então, eu não sei vocês, mas isso me deixa desconfortável ler sobre isso. Então, apesar de achar esse tipo de livro interessante, eu não leio tanto eles porque eles me deixam meio que desconfortáveis. É até por isso que eu levei o dobro de tempo para ler esse livro. Porque geralmente eu termino de ler o livro em 1 ou 2 dias. Mas esse livro, de tanto que ele me deixou desconfortável, eu terminei ele de ler em 4. E vocês devem estar pensando, é só não ler. Mas, gente, eu comprei o livro exatamente isso, pra ler. Então eu vou fazer assim, eu li ele, agora ele vai ficar na minha estante. Não sei se no futuro próximo eu vou ler ele de novo. Mas eu já li ele e ele me deixou extremamente desconfortável. Mas continuando. O que aconteceu com a Becca foi um feminicídio. E ela foi morta justamente por uma pessoa que ela amava e confiava. O próximo capítulo do livro já vai na perspectiva da Kel, que é jornalista. Porque, como eu disse,
os capítulos vai meio que se alternando entre elas duas. O primeiro foi da Becca, o segundo vai ser da Kelsey, aí depois vai ser da Becca, depois vai ser da Kelsey de novo. Os capítulos vai alternando assim, desse jeito. No passado e no presente. E a Kelsey, gente, ela é uma jornalista bem famosa. A revista que ela trabalha é bem conhecida graças ao seu trabalho. E a Kelsey também, gente, passou por um momento muito difícil. Porque, assim como a Becca, ela foi, se é que vocês me entendem. É claro, antes de começar a investigar sobre a morte da Becca, ela não sabia sobre isso. Mas ao descobrir o que aconteceu com a Becca, ela meio que se identificou com a vítima. Porque o que aconteceu com a Becca podia ter acontecido com ela. Então, ao longo do livro, a investigação sobre a morte da Becca se torna para ela muito pessoal. Porque não conseguiram descobrir quem foi a pessoa que fez aquilo com ela, mas ela quer descobrir quem foi a pessoa que fez aquilo com a Becca. Como se isso fosse aliviar o vazio que ela sente dentro de si mesma por causa do que aconteceu com ela. Ela quer fazer justiça pra Becca, já que ninguém conseguiu fazer justiça pra ela. Então por isso que o livro é meio que pesado, gente. Porque se fala sobre a perspectiva de duas mulheres. Uma que conseguiu escapar e a outra que não. E a que conseguiu escapar vai ter que viver pra sempre com isso. Porque isso é o tipo de coisa que dificilmente uma pessoa consegue esquecer. Então, ao longo da investigação, a Kelsey vai ficar se perguntando: por que não comigo? Por que o que aconteceu com a Becca não aconteceu comigo? Porque somente eu consegui escapar. Porque a Becca também não conseguiu escapar do que aconteceu com ela. Qual é a diferença entre elas duas? Porque uma conseguiu escapar e a outra não. Isso vai ficar meio que martelando na cabeça da Kelsey enquanto ela investiga. Ela vai meio que se culpar, porque ela conseguiu escapar, mas a Becca não. É por isso que essa investigação se torna extremamente pessoal. Porque ela tem que se fazer justiça pra Becca, ela vai fazer justiça pra ela mesma. Então isso foi muito pesado, gente. Mas agora, gente, eu vou falar do suspeito de quem matou ela. Ao longo do livro, somos apresentados a 4 suspeitos de matar ela. O primeiro suspeito é o Dev, um dos seus melhores amigos, que é completamente apaixonado por ela. E o segundo suspeito, gente, é o Jack, o namorado dela, que mais pra frente do livro se torna um marido, já que ele se casa escondido da família dele, da família dela, quando ela acaba engravidando. E o terceiro suspeito, gente, é a Tom, seu professor de lógica, com quem que ela meio que tinha uma amizade. Se é que vocês me entendem. Apesar da relação deles nunca ter passado para outro nível, já que eles somente se encontravam para almoçar, tomar um café, nada mais do que isso. Mas o professor dela, Tom, é apaixonado por ela, apesar de ser casado e ter 2 filhos. Apesar dela não saber desse detalhe. Não saber que ele era casado e ter 2 filhos. Ela não sabia disso não, gente. Ele meio que escondeu isso dela na esperança de ter alguma coisa com ela. Mas nunca rolou nada entre eles dois, além da amizade. Já que ela tava com o Jack e ela é completamente apaixonada pelo Jack. Mas ainda assim, gente, poxa, ela é uma estudante universitária de Direito e tem meio que uma amizade com seu professor. Uma amizade secreta. Porque eles sabiam, se as pessoas soubessem disso, iam achar muito estranho. E gente, porque se você ser amiga do seu professor universitário, tem vários filmes sobre isso, sobre as alunas tendo casos com seus professores da faculdade. E na maior parte das vezes nunca acaba bem. Sempre acaba com o professor perdendo o emprego. Porque o romance entre aluno e professor é extremamente proibido. Então, por causa disso, a amizade deles meio que era secreta. Apesar dele ser mais do que amizade, e apesar dela achar ele até que bonito. Mas, do ponto de vista da Becca, a amizade entre eles dois tinha a data de validade. O que de certa forma é bom, já que ela se afasta dele por um tempo, mas aí no final ela reencontra ele de novo. E o quarto de um suspeito, gente, é o Richard, o ex-namorado da Becca, que passa meio que o livro perseguindo ela. Ele meio que não aceitou o fim do relacionamento deles dois. Então, ao longo do livro, ele vai meio que aparecendo, perseguindo ela. Agora, gente, como eu dei pra vocês esses 4 suspeitos, qual desses 4 vocês acham que foi o responsável pelo assassinato da Becca? Pensem. Já pensaram? Se vocês já pensaram, por favor, me digam nos comentários pra eu ver qual de vocês acertaram. Mas vamos voltar para o livro. E a Becca, gente, é uma pessoa extremamente extrovertida. Era fácil para ela fazer amizade, principalmente com o gênero masculino. Ela tinha mais amigos homens do que amigas mulheres. Ela só tinha uma amiga mulher chamada Gail. O restante das suas amizades era tudo homens. Homens que eram completamente apaixonados por ela. Já que, como eu disse, ela é uma pessoa extrovertida, fácil de fazer amizade.
além de ser muito bonita. Então era extremamente fácil para ela atrair o gênero masculino. Tanto que por isso os 4 suspeitos de assassinato eram completamente apaixonados por ela. Eu não tô dizendo que é culpa dela. Não, não é culpa dela. Nada que aconteceu é culpa dela. Já que ela sempre deixou claro pelos outros 3 caras que ela era completamente apaixonada, que ela amava o namorado dela, futuramente marido, Jack. Então não é culpa dela que os outros caras esperavam ter mais do que a amizade dela. Apesar da amizade que ela tem com o Beth e com o professor Tom ser um pouco estranho. Porque mesmo estando namorando com o Jack, ela passava a noite toda conversando com o Beth. E mesmo estando com o Jack, ela tinha meio que uma amizade secreta com o seu professor. Então, mesmo não sendo intencionalmente, ela meio que dava uma esperança para esses caras. Mas nada disso é culpa dela. Ela foi só mais uma vítima de um homem que não conseguia receber um não. E isso é muito triste, gente, porque isso realmente acontece na vida real. Tem muitos homens que não conseguem receber um não de uma mulher e acabam cometendo isso, essa atrocidade. Mas voltando pro ponto de vista da Kelsey. E para investigar a morte da Becca, a Kelsey vai para uma cidadezinha nas montanhas chamada Summit Lake, que é onde a Becca foi morta. E eu não tenho certeza se assim se pronuncia o nome. Summit Lake. Eu não tenho certeza, gente. Meu inglês é horrível. Mas eu vou meio que deixar o nome da cidade na tela pra ver se é assim. Summit Lake. Pra ver se vocês conseguem entender se vocês leem o nome. Então, a Becca foi morta nessa cidadezinha nas montanhas, na casa do lago da família dela. Já que a Becca é de uma família muito rica, uma família de advogados. Tanto que o pai dela tem o seu próprio escritório de advocacia e que pretende se tornar um juiz. Tanto que é por causa disso, desse detalhe, que ele vai se tornar um juiz, que ele tenta encobrir a causa da morte da sua filha. E vocês devem se perguntando, mas por que ele está tentando encobrir a morte da própria filha? Política, gente. Por causa disso. Porque, tipo assim, como ele quer se tornar um juiz, a ficha dele, a ficha da família dele, tem que estar completamente limpa. Sem nenhum escândalo. E a morte da filha dele é meio que um escândalo. Porque, tipo assim, a sua filha, de 20 e poucos anos, é encontrada morta na sua casa do lago. Ela foi violentada e ainda estava grávida. E como ela se casou secretamente, ninguém na família dela sabia que ela era casada. Então, por estar grávida, ela meio que seria considerada uma mãe solteira, já que ninguém sabia que ela estava casada. Então, isso é meio que uma sujeira no nome dele, que poderia prejudicar ele de se tornar um juiz. No livro não diz que isso prejudica a chance dele se tornar um juiz, não diz, mas ele tenta encobrir a morte da filha dele. As pessoas sabem que ela morreu, mas não sabem a causa. Mas a Kelsey, gente, só foi investigar a morte da Becca porque o seu chefe, Pam, mandou ela ir falar. Porque, como eu disse pra vocês, a Kelsey passou pelo mesmo que aconteceu com a Becca. Então, por causa disso, a Kelsey teve meio que um trauma do que aconteceu com ela. E ela ficou meio que um pouco afastada do trabalho por causa disso. E quando ela voltou pro trabalho, ela ainda estava meio que de licença por causa do que aconteceu com ela. O chefe dela, que vê ela como uma filha, não queria que ela voltasse a trabalhar tão cedo porque aconteceu isso com ela. Então ele teve uma ideia de mandar ela para Summit Lake para investigar o assassinato da Becca. Mas ele mandou ela para lá como uma forma de escape para ela. Não para investigar um assassinato assim muito sério. Ele sabia que a Becca foi assassinada, mas ele não achou que fosse alguma coisa muito séria. Ele só usou isso como pretexto para Kelsey ir para essa cidadezinha tranquila nas montanhas para ficar um tempo sozinha. Mas aí a investigação começou a se tornar muito séria mesmo, porque a Kelsey começou a descobrir coisas sobre a Becca. Coisas assim muito sérias mesmo. E por causa dessa investigação, gente, a Kelsey meio que quebra algumas leis. Ela invade propriedade, ela rouba coisas. Gente, ela fez muitas coisas fora da lei. Sei como ela não terminou o livro presa, já que até a polícia estava correndo atrás dela. Mas ao longo dessa investigação, gente, a Kelsey recebe a ajuda de 3 pessoas. O delegado Ferguson, a dona de uma cafeteria Rei e o médico local Peter. Esses 3 personagens, ao longo do livro, ajudam a Kelsey a investigar o assassinato da Becca. E ao longo da sua investigação com o Peter, rola meio que um romance entre eles dois. O que é super legal, gente. Mas por causa do que aconteceu com ela, isso meio que torna um problema, já que ela meio que não confia mais nos homens. Claro, ela ainda confia no seu chefe, Pen, que é como um pai para ela, mas confiar em homens desconhecidos, isso é um pouco difícil para ela. Então, ao longo da interação entre os dois, tinha aquele chove ou não molha, chove ou não molha. Mas no final, molhou, porque no final, eles se beijaram. Então, deu a entender
que no final eles ficam juntos. O que é ótimo na minha opinião, gente, porque mostra que ela tá conseguindo superar o seu trauma do que aconteceu com ela. Porque nem todo homem tem culpa de um erro que um homem cometeu. E como eu disse, gente, a Kelsey se envolve em muita confusão ao longo do livro. Porque, como eu disse, o pai da Becca é um advogado muito importante, muito rico. E por causa disso, ele não queria que investigassem a morte da filha dele. Então a polícia estava meio que tentando impedir que a Kelsey descobrisse alguma coisa. Mas mesmo assim, gente, ela conseguiu descobrir. Mas, gente, ao longo do livro, a Kelsey descobre muitas coisas sobre a Becca. Descobre que ela é casada escondida, descobre que ela estava grávida, tem que ninguém sabia, a família, os pais, ninguém sabia que ela estava grávida. Descobre que ela tem um diário, onde ela escreve tudo sobre esses 4 homens que são suspeitos da morte dela. Então a Becca, apesar de não ter feito nada de errado, ela é uma pessoa com muitos segredos. Porque, gente, na minha opinião, a Becca não fez nada de errado. Tá, aquela amizade que ela tinha com o seu professor era estranha, sim. Era errada, sim. Mas a Becca não fez nada de errado. Porque ela nunca deixou a entender que seria mais do que amiga desse professor. Então, se ele achou que podia ter algo mais entre eles dois, a culpa não era dela. Porque ele era casado e tinha 2 filhos e tinha uma amizade com a Becca. E a Becca não sabia que ele era casado e tinha 2 filhos. Porque eu tenho certeza que se ela soubesse disso, ela não ia ter uma amizade com ele. E essa amizade com o Brad também é um pouco estranha? Sim, também é um pouco estranha. Mas era só isso, uma amizade. Ela nunca deixou a entender que ia existir algo mais entre eles dois. Apesar de ter rolado um beijo entre eles dois há muito tempo atrás. Um beijo que dava esperança pra ele, que podia rolar algo entre eles dois. Mas ela tava bêbada quando beijou ele. Então, na opinião dela, aquele beijo não significava nada. Era só um beijo entre 2 amigos bêbados. Nada mais do que isso. Mas ele, o Brad, levou além. Achou que podia acontecer alguma coisa entre eles dois. Achou que aquele beijo significava alguma coisa, sendo que aquele beijo não significava nada para ela. Só um beijo, um eu e um Antônio. Então, gente, a Becca não fez nada de errado, gente. Ela era a vítima. Ela foi a vítima. Porque, gente, eu não acho errado a amizade entre homens e mulheres. Porque para ela, eles eram apenas isso, amigos. Nada mais do que isso. Então, não foi culpa dela se eles viam ela como mais do que amiga. E realmente tem pessoas que são assim, que confundem a amizade com algo mais. E isso, gente, pode acabar com uma amizade. Então, meio que foi isso que aconteceu quando ela rejeitou o Brad. Meio que acabou a amizade entre eles dois. Mas agora, gente, chegou a hora de eu falar quem foi o assassino dela. Eu gostaria de falar mais sobre o que eu achei sobre o livro. Mas ao fazer isso, eu teria que me aprofundar nos acontecimentos do livro. E se eu me aprofundar muito, eu vou estar contando muito spoiler pra vocês. Por isso que eu tô contando mais uma versão resumida, o que eu achei, não me apegando muito aos detalhes. Porque eu quero que vocês leiam esse livro. Já que tem muita gente que não gosta de spoiler. Então, por isso que eu tô tentando não dar muito spoiler do livro pra vocês. Apesar de agora eu vou dar o maior spoiler de todo, que é quem matou ela. Se você não quer saber quem matou ela antes de ler o livro, sai desse vídeo agora. Mas se você for assim como eu e não se importa muito de receber um spoiler, fica no vídeo. Mas se não, sai agora. Porque eu não vou me responsabilizar por nada. Porque eu tô avisando, eu vou dar spoiler. Eu já avisei isso no início do vídeo. Mas vocês, gente, fizeram o que eu pedi? Deixaram nos comentários quem vocês acham que matou ela, de acordo com as pistas que eu dei pra vocês? Se não deixaram, deixa agora. Eu vou falar agora mesmo quem matou ela. Então deixem logo antes que eu fale. Eu vou contar do 5 até o 0. Até lá eu quero que vocês deixem nos comentários quem vocês acham que matou ela. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Deixaram nos comentários? Eu vou falar agora quem matou ela. Quem matou ela, gente, foi ninguém mais, ninguém menos que o Brad. Quem colocou o Brad acertou, gente. Desde o início, gente, desde o início, eu soube que foi ele que assassinou ela. Desde o início. Gente, era muito óbvio mesmo que foi ele que matou ela. Porque ele, gente, é aquele tipo de cara que não consegue receber um não. Não sabe receber um não de uma garota. E por causa disso, ele ficou com muito ódio. Porque além de receber um não, ela tava namorando com o melhor amigo dele, o Jack. Porque no início, gente, ela e o Jack não contaram pra ninguém sobre o namoro entre eles dois. Já que como eles faziam parte do mesmo grupo de amigos, que era só 4 pessoas, que era a Becca, o Jack, o Brad e a Gayle, eles não queriam meio que apressar as coisas, porque eles não tinham certeza
que o relacionamento deles daria certo ou não. Mas o Jack, gente, apesar de também ser o melhor amigo do Brad, não sabia que o Brad era apaixonado pela sua namorada. Mas voltando, gente, foi o Brad quem matou ela. E isso era extremamente óbvio, gente. Desde o início do livro, eu sabia que foi ele que matou ela. Porque ele dava todos aqueles sinais, aqueles casos que não consegue receber um não de uma garota. E pra que eles colocaram o Jack, eu sinto muito, gente, mas não foi ele. Porque, gente, o Jack acabou morrendo em um acidente de avião no mesmo dia que ela foi brutalmente atacada pelo Brad. Isso mesmo, gente. O Jack morreu. Alguns de vocês devem estar assim. Como assim ele morreu? Gente, eu fiquei assim quando eu li sobre a morte dele. Como assim? Porque ele também era um dos meus suspeitos. Então, tipo assim, saber sobre a morte dele foi uma surpresa. Mas sabe uma coisa ruim, gente? É que ela morreu sem saber que ele morreu. E ele morreu sem saber do que aconteceria com ela. Mas totalmente foi o Brad que matou ela. E logo depois de fazer isso, gente, ele se é que vocês me entendem. Ou seja, ele matou ela e depois... E sabe quem encontrou o corpo dele, gente? Foi a Kelsey. Porque ele também era um dos principais suspeitos dela. Então foi ela que encontrou ele morto. E vocês devem se perguntando, mas o bebê, o que aconteceu com ele? Bom, gente, ela estava grávida de 4 a 5 meses, então infelizmente a criança morreu junto com ela. Eu sei, gente, muito triste. E é por isso que eu geralmente não leio esse tipo de livro, porque na minha opinião eles são muito pesados. Tanto que eu não pretendo ler um livro como esse futuramente. Mas ao longo do livro, gente, a gente recebe várias pistas falsas. Tipo assim, pistas que meio que apontavam a seta para longe do Brad. Porque, por exemplo, gente, tem uma parte do livro que deixa entender que o Brad morreu. Não fala exatamente que ele morreu, mas deixa entender que ele morreu. Então é por isso, depois de eu ter achado que o Brad morreu, o meu primeiro suspeito se tornou o Jack. Mas aí, quando falaram que o Brad estava vivo, ele automaticamente se tornou o meu suspeito de novo. Porque, gente, todas as pistas levavam para ele. Mas o livro deixava entender que ele morreu. Eu tô pensando assim, o único jeito do Brad ser o assassino é se ele estivesse vivo. E ele estava vivo. E ele foi o assassino. Então, eu acertei. Só fiquei meio em dúvida porque deixaram entender que ele tinha morrido. Aí eu falei assim, gente, como assim? Como assim? Mas no final, ele estava vivo. E foi ele que matou ela. E depois ele... consigo mesmo. E tem uma frase aqui, gente, na capa do livro que eu achei bem legal. Assim, alguns lugares parecem belos demais para serem tocados pelo horror. Já que Summit Lake é um lugar muito bonito, um lugar que nunca aconteceu esse tipo de coisa. E realmente tem lugares que são bonitos demais para serem tocados pelo horror. E, gente, eu não sei se vocês entenderam o que eu expliquei, da maneira que eu expliquei, já que eu não sou uma pessoa que é muito boa em explicar as coisas, de explicar assim. Mas eu falei que eu achei certo, eu dei minha opinião sobre as coisas, dei pistas pra você tentar descobrir quem foi o assassino dela. Foi divertido, gente, eu achei bem legal. E, gente, eu super recomendo esse livro, é um livro muito bom. Vocês não vão se arrepender de ler. Ao menos se você não gostar desse tipo de gênero literário. Mas se você gostar, eu super recomendo ler ele. Vocês não vão se arrepender. E para aqueles que falam muito mal desse livro, gente, qual o problema de vocês? Eu achei ele incrível, gente. Ele foi ótimo. Apesar de ser um pouco pesado. Esse tipo de livro aqui, gente, deixa com uma ansiedade. Porque eu meio que ficava tentando desvendar o assassinato dela antes da jornalista. Então toda vez que eu pegava esse livro pra ler, vinha uma ansiedade pra eu tentar descobrir quem foi o assassino dela. Que vocês não têm ideia. Foi incrível, gente. Eu super recomendo essa leitura. E eu tô muito orgulhosa de mim mesma por isso. Porque eu descobri quem foi o assassino. E eu tenho certeza que se vocês lessem o livro sozinhos, vocês também iam descobrir. Porque tava muito na cara. Mas então é isso, pessoal. O vídeo vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado, assim como eu gostei de ter gravado esse vídeo. E antes desse vídeo, eu quero pedir pra vocês deixarem seu like, se inscrever no canal e apertar o sininho para não perder nenhuma notificação. E não se esqueça de comentar e compartilhar esse vídeo com todos os seus amigos. E de me seguir nas minhas outras redes sociais. O link dela vai estar na descrição do vídeo. Mas então é isso, pessoal. Até o próximo vídeo. Tchau!